aqui um exemplo de uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea com coeficientes constantes. Okay? Nós vimos aí durante a aula que esse tipo de EDO, né, onde você tem coeficientes constantes e ela não é homogênea, ou seja, você tem uma função aqui diferente de zero, do lado direito da nossa equação diferencial, né, para que você possa resolver essa equação, você primeiro tem que achar a solução da equação homogênea e depois nós vamos aplicar o método dos coeficientes indeterminados para achar a solução particular da equação geral, da equação completa, perdão. E a nossa solução total vai ser justamente a soma da solução homogênea mais a solução da equação diferencial completa, ok? Então nós vamos começar aqui calculando a solução da equação homogênea, que, como nós vimos, né, nós sempre usamos essa função y igual a exponencial elevado a rt. Como a variável aqui é t, eu estou usando aqui t também. Então nós vamos supor que a função y para a equação homogênea, né, é uma função do tipo exponencial elevado a rt. Então vamos fazer a primeira derivada, vai dar r vezes a exponencial de rt, né, usando a regra da cadeia. E a segunda derivada também vai dar igual a r quadrado vezes a exponencial de rt, novamente usando a regra da cadeia. Feitas as derivadas, né, vamos substituir aqui na nossa equação diferencial homogênea, né, igualando ela a zero. Então vamos lá. Segunda derivada, r quadrado exponencial de rt menos 2 vezes r exponencial de rt, primeira derivada, menos 3 vezes a função exponencial de rt igual a zero. Coloque a exponencial em evidência, né, você fica aqui com r quadrado menos 2r menos 3 igual a zero. Passa a exponencial dividindo e nós chegamos aqui na nossa equação característica, r quadrado menos 2r menos 3 igual a zero, que é uma equação do segundo grau, onde o objetivo agora é resolver o delta para saber qual é o tipo de solução que nós vamos ter. Então o delta aqui vai ser igual a menos b, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, resolvendo aqui, nós temos delta igual a 4 mais 12, né? Dá um delta igual a 16, ou seja, nosso delta deu positivo. Delta positivo, nós vamos ver que nós vamos encontrar duas raízes diferentes, né? R1 e R2, duas raízes reais e diferentes. Então, nós vamos lá calcular aqui a raiz. R vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos ter que R igual a menos b, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, nós temos aqui, R vai ser igual a 2, mais ou menos 4 sobre 2. Então, agora podemos calcular R', vai ser 2 mais 4 sobre 2, que dá igual a 3. E R duas linhas vai ser igual a menos 2 sobre 2, que vai dar igual a menos 1. Ok? Então, como as nossas duas raízes são raízes reais e diferentes, né, porque o delta deu positivo, o tipo de solução para essa EDO homogênea é dada da seguinte maneira. YH, ou seja, a solução da parte homogênea, é igual a C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t. Substituindo R1 e R2, a solução homogênea vai ser igual a C1 exponencial de 3t mais C2 exponencial de menos t. Então, você já tem aqui a primeira parte da nossa solução, que é a solução da homogênea. Agora, nós vamos ter que encontrar a solução da equação completa usando os métodos dos coeficientes indeterminados. Então, qual é o primeiro passo? Também, nós temos que propor uma função y para encontrar a solução da equação completa. E essa função y que nós vamos propor, ela vai depender do tipo de função que aparece aqui na igualdade da nossa equação diferencial completa. Como aqui nós temos uma exponencial elevada a 2t, então nós vamos propor uma solução do tipo exponencial. Exponencial, ou seja, y de p, ou seja, y particular vai ser uma constante vezes uma função exponencial elevada a 2t. Como nós vimos, né, essa função que nós vamos propor para calcular a solução particular da equação completa, ela depende do tipo de função que aparece aqui depois da igualdade, ok? Então, como é uma exponencial, usamos uma exponencial. Lembrando que o método dos coeficientes indeterminados, ele vale para exponenciais, para funções polinomiais, para funções
trigonométricas seno e cosseno, ou também a soma dessas funções, né? Uma soma de um polinômio mais uma exponencial, um polinômio vezes uma polinômio mais uma trigonométrica, ou o produto também delas, né? Exponencial vezes polinômio, exponencial vezes cosseno, cosseno vezes polinômio e assim sucessivamente. Esse método é específico para esse tipo de funções. Então, vamos supor que a nossa função aqui, yp, y particular igual a 1a exponencial de 2t. Vamos fazer a primeira derivada dela. Y', yp' vai ser igual. A constante sai da derivada e você deriva a exponencial de 2t usando a regra da cadeia. É a própria função exponencial vezes a derivada de 2t, que dá igual a 2. Segunda derivada, tira o a, tira o 2a, né, da derivada, que são constantes, e deriva novamente a exponencial. Vai descer um 2, né, e vai repetir a exponencial de 2t. 2 vezes 2a, 4a. Ok? Então, essa é a derivada usando a regra da cadeia. Feito isso, pessoal, quando você calcula a primeira derivada, a segunda derivada, e você pega a função que você propôs, você vai substituir esses valores dentro da equação diferencial. Então, nós temos aqui, substituindo na EDO, nós vamos ter aqui, olha, segunda derivada, 4a exponencial de 2t, menos 2 vezes a primeira derivada, 2a exponencial de 2t, menos 3 vezes a função y particular. Isso tem que ser igual a 3 vezes a exponencial de 2t. E agora vamos resolver aqui a nossa equação. 4a exponencial de 2t, menos 2 vezes 2 dá menos 4a exponencial de 2t, menos 3a exponencial de 2t, igual a 3 vezes exponencial de 2t. Perceba que aqui a gente pode cancelar, né? 4a e menos 4a podem ser cancelados. Sobra o quê? Menos 3a exponencial de 2t, igual a 3 vezes a exponencial de 2t. Então, novamente, eu posso cancelar as exponenciais, que são iguais, ó, e aí nós pegamos nessa expressão, menos 3a igual a 3. Ou seja, queremos encontrar a constante, né? Então passa o 3, menos 3 dividindo. Então a é igual a menos 1. Portanto, a nossa função y particular vai ser igual a menos, ó, substituindo no lugar do a, menos 1, vezes a exponencial de 2t. Com isso, pessoal, a nossa solução geral vai ser dada por YG, solução geral, vai ser igual a solução homogênea mais a solução particular. Então, nós temos aqui, ó, YG vai ser igual a C1 exponencial de 3t mais C2 exponencial de menos t, mais a solução particular, que deu menos exponencial de 2t. Então, nós temos, olha, YG vai ser igual a C1 exponencial de 3t mais C2 exponencial de menos t, mais que menos dá menos exponencial de 2t. Essa é a nossa solução geral, ok? Usando o método dos coeficientes indeterminados. O que falta aqui, pessoal? Encontrar C1 e C2, que são as nossas constantes. Então, para isso, vamos supor que nós temos essas condições iniciais aqui, ó. Para y0 igual a 0, ou seja, quando o tempo é igual a 0, y vale 0. Vamos pegar a nossa solução geral e vamos substituir esses valores, onde tiver tempo, olha. Então, onde tem tempo aqui na nossa solução, aqui, aqui e aqui, vamos substituir 0. E onde tiver y, também vamos substituir por 0. Então, vamos lá. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui. Y geral de 0 vai ser igual a C1 mais C2 menos 1. Lembra que nós substituímos na exponencial onde tinha t, 0, né? Então, sobrou C1 mais C2 menos 1. Y é 0, pela condição inicial. Então, nós temos aqui, olha, passando esse 1 para o outro lado e mudando o sinal, nós vamos ter que C1 mais C2 é igual a 1. Próxima condição inicial, nós temos aqui que a derivada de YG para t igual a 0 é igual a 1. Ou seja, quando na derivada da função g, YG, perdão, quando t é igual a 0, ela vale 1. Então, vamos lá, vamos derivar primeiramente ela. Derivando a função YG, nós vamos ter 3 vezes C1 exponencial de 3t, menos C2 exponencial de menos t, menos 2 exponencial de 2t. Onde tiver tempo, jogue 0. Onde tiver y, coloque 1. Então, vamos lá. Colocando 0 aqui na nossa função. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O que sobra? 3C1 menos C2 menos 2. Porque as exponenciais vão ser iguais a 1, né? Então, sobra 3C1, C2 menos 2. Y vale 1 pela condição inicial. Olha. 1 igual a 3C1 menos C2 menos 2. Passa o 2 para cá somando. Olha. 3C1 menos C2 é igual a 3. Então, nós temos agora duas equações para as constantes, C1 e C2. Temos essa primeira e temos essa segunda. Podemos montar o quê?
um sistema de equações. Olha, C1 mais C2 igual a 1, 3C1 menos C2 igual a 3. Para resolver esse sistema, nós podemos somar as duas equações aqui. Olha. Então, eu vou somar aqui. C1 mais 3C1 dá 4C1. C2 menos C2 dá 0. Então, some, não precisa colocar aqui. Isso tem que ser igual a 1 mais 3, que dá 4. Então, olha só, fica fácil encontrar C1. Passa o 4 dividindo. C1 vai ser igual a 1. Encontramos a primeira constante. Agora, você pode pegar qualquer uma das equações que você tem aqui no seu sistema e substituir C1 igual a 1 para encontrar C2. Então, logo, olha, C1 mais C2 é igual a 1. Peguei a primeira equação. C1 mais C2 igual a 1. C1 vale 1. Então, fica 1 mais C2 igual a 1. Passa 1 para o outro lado, você encontra que C2 é igual a 0. Ou seja, você calculou, pelas condições iniciais, né, C1 e C2. Então, substitua agora aqui na nossa solução geral. Olha. Como C2 é 0, ele vai matar essa exponencial aqui. Vai sobrar só esse termo e esse termo aqui. Então, a nossa solução final, depois que você usa as condições iniciais, vai ser dada pela seguinte expressão. Solução geral, que depende do tempo, vai ser igual a exponencial de 3t, lembra, C1 vale 1, menos exponencial de 2t. C2 sumiu porque C2 foi igual a 0, né? Então cancelou a exponencial. Então sobrou apenas essa solução geral, que é a solução da nossa equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes não homogêneos. Ok? Tá aí, galera, um exemplo que eu acredito que vai ajudar vocês na resolução da lista de exercícios. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.